Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Python. Eu sou a Natasha e aqui eu vou mostrar um algoritmo de clusterização. A ideia aqui surgiu de uma demanda do trabalho onde eu precisava usar o algoritmo do K-means para fazer uma clusterização, mas muito complexa. E eu nunca tinha visto o K-means, então eu fui estudar ele. E aí eu fui entender o método do K-means. Eu não vou usar o K-means aqui, eu vou fazer um algoritmo que vai fazer uma clusterização pra gente, tá? E, bom, eu espero que vocês consigam me entender. Então, a primeira coisa é importar a biblioteca aqui, pandas, e eu vou importar o matplotlib, que eu vou fazer um gráfico aqui para a gente conseguir ver aqui. Então, ponto pyplot_splt. Beleza. Aí eu vou criar duas listas de pontos, tá? Então, vou colar aqui para ir mais rápido. Então aqui, ó, xy, então tem o ponto 2 com 9, 5 com 4, coisa e tal, tá? Então eu vou criar agora um data frame, df, data frame, e aí eu vou usar um dicionário aqui, eu vou chamar a minha coluna de x, que vai usar o x, e eu vou usar uma coluna do y, que eu vou chamar de y. Tá? E aí eu vou imprimir o df aqui para vocês verem. Eu coloquei o ponto aqui porque vai aparecer em algum momento o ponto flutuante e aí dá erro, tá? Então eu coloquei pelo menos o primeiro aqui só para aparecer tudo como float, tá? Beleza, agora gente, eu vou definir três pontos aqui. Deixa eu só pegar aqui onde é que tá o negócio aqui. Tá. Eu vou fazer aqui, ó. Eu escolhi arbitrariamente três grupos, tá? Três clusters. Então, eu vou chamar de CX de cluster e você escolhe aqui qualquer número, tá? Então eu comecei em 3, fui aumentando de 5 em 5 e eu vou chamar um CY aqui. Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, mas só para variar, comecei no 5 aqui, tá? E agora eu vou plotar isso para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então df.plot, o x vai ser igual a x, x aqui, o y vai ser igual a coluna y, aí o tipo do gráfico que a gente quer para enxergar isso daqui é o scatter, que é o gráfico de dispersão, tá? E tem uma outra maneira, eu vou fazer, esse daqui é o aqui de cima, tá? Agora, gente, eu vou mostrar uma outra maneira que você pode fazer aqui, ó, plt.scatter, e aí eu vou usar esse cx e cy aqui para mostrar. Então x é cx, y é cy, eu vou pôr a cor desse diferente, vou pôr ele como gray, o resto vai aparecer em preto, tá? E o marcador dele também eu vou pôr diferente para a gente conseguir enxergar melhor, eu vou pôr ele como asterisco. E plt show, para mostrar aqui o que aconteceu. Tá? Então tá aqui, ó, azul aqui, eu falei preto, né? Daí azul. Azul são os nossos pontos e o cinza são os pontos que eu defini como cluster. Então a ideia aqui é ver, ó, esse cara tá mais perto de quem? Desse, então ele tá nesse grupo. Aqui também, mas esse tá perto daqui, tá? Então aqui a gente tem uma noção, a gente sabe mais ou menos onde é que tá, tá? Então a gente vai definir grupos aqui, tipo esses caras pertencem a esse grupo, quem tá mais perto desse vai estar nesse grupo, vai ter acho que só dois aqui, talvez esses aqui também, e aí essa galera aqui vai estar aqui. Aí depois vamos supor que seja esse grupo aqui, o meu gato tá surtando, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir um novo lugar para ele, porque ele foi arbitrário, tá? Então você pega todo mundo do grupo dele e faz a média de coordenada x, y para definir um novo lugar para o ponto. E aí a gente tem que fazer de novo, quem está perto de quem. E aí conforme os pontos vão se mexendo pouco ou param de se mexer, está definida então a nossa clusterização, tá legal? Então vamos lá. Eu coloquei uma variável erro aqui que você define depois o quanto você quer de erro. Eu iniciei ela em 100 só para garantir e eu coloquei um contador para ver quantas iterações vão acontecer. Então o meu contador se inicia em 0. Agora vai acontecer uma coisa muito louca aqui, tá? Então, primeira coisa, você define o erro
tá? Então, enquanto o erro for maior do que um certo valor, vamos por aqui, ó, 0,1. O que vai ser esse erro? O erro vai ser o quanto que o ponto do meu cluster se movimentou. Então eu quero que ele tenha se movimentado muito pouco de uma iteração para outra. Tá? Você vai ver que ele vai chegar no erro igual a zero aqui, porque é um exemplo muito pequeno. Vamos lá, enquanto o erro for maior do que 0,1, aí a gente vai iniciar um for aqui que vai percorrer as colunas. Então for i row in df.iterRows, vamos percorrer aqui todas as linhas do meu data frame df, né? Aí o que eu vou fazer? Então, toda vez que eu iniciar uma linha, eu vou definir uma variável distância aqui como 100, só para garantir, porque essa distância vai ser alterada. Aí eu coloco outro for, porque para cada eu estou em cada linha. Então eu chego na linha, para cada linha eu tenho que ver, é um ponto. Então esse ponto ele está mais próximo de qual dos pontos da estrela aqui. Então agora eu vou fazer uma verificação de 3, porque eu tenho 3 pontos, né? Mas a gente pode adaptar isso, é só trocar lá em cima a quantidade de pontos, tá? Então, for n, e aí eu quero percorrer 3, né? Então, in range do tamanho do meu cx. Poderia ser o cy também, que o tamanho é o mesmo, né? Então aqui está dizendo, ó, vai acontecer 3 vezes porque o meu cx tem 3 caras, né? Então, eu vou definir uma distância, eu vou ter que calcular, então, distância de cada ponto para cada ponto do cluster, né? Então, se você lembra aqui da distância, que a gente vai ter que pegar aqui o seguinte, ó. Deixa eu deixar aberto aqui, tá? Então, o ponto lá do meu data frame, então, df.et, e esse cara aqui, ele é na linha I, na coluna X. Então, eu vou fazer a distância do X. Aí eu tenho que subtrair agora do Cx na posição N. Então, Cx na posição N, e aí eu elevo isso ao quadrado. E aí eu tenho que somar. Isso aqui é geometria básica lá da escola, né? Distância entre dois pontos. Então, agora é a mesma coisa. Deixa eu copiar, porque é a mesma coisa, né? Agora eu vou usar no Y. Só que agora df aqui na coluna y e o cx é o cy. E no final de tudo, eu preciso ainda tirar a raiz quadrada, então elevado a meio. Então, opa, faltou igual aqui. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu calculei a distância de uma linha até o primeiro ponto dos meus clusters. Tá? Agora, se essa distância calculada for menor do que essa distância 100, que obviamente vai ser, então, o valor dist aqui, ele vai receber o valor dessa distância calculada. Como eu vou fazer isso 3 vezes nesse for, na segunda vez, eu vou calcular uma nova distância. Se essa distância for, então, menor, ele vai entrar aqui. Tá? Então, no final desse primeiro código aqui, df et i, e aí eu abro uma coluna chamada centroid, que é o nome certo desse cara aqui, dessa estrelinha, tá? Então eu estou definindo essa coluna aqui, ela vai receber um código, tá? Esse código vai ser então 0, 1 ou 2, que é um dos 3 clusters, tá? Então acabou aqui a primeira parte. Agora vou criar um df auxiliar aqui, tá? Que ele vai trabalhar o segundo centroid, tá? Ele vai trabalhar os centroides, tá? Então df, eu vou agrupar isso daqui pelo centroide. Vocês vão entender um pouquinho depois, vou mostrar aqui o que acontece, tá? Então, vou agrupar pelo centroide, porque o centroide tem valor 0, 1 ou 2, né? Então, eu estou agrupando todo mundo do centroide 0, todo mundo do centroide 1 e todo mundo do centroide 2. E o que eu vou usar aqui nos meus parâmetros? Eu vou usar x e y. Então tá, o que eu vou fazer com x e y? Eu vou somar o x e y e vou dar um reset index aqui, senão isso aqui não vai ficar bonito, tá? Então aqui eu somei todo mundo do x e do y agrupado por centroide e depois eu contei quantos zeros 1 e 2 tem no centroide. Então aqui, ó, df2 é uma coluna chamada count, por exemplo, né? Que vai ser o quê? Ela vai ser o df
centroid value counts. Então aqui nessa segunda aqui eu estou contando quantos tem aqui no DF, tá? Beleza, e agora? Agora eu preciso armazenar as coordenadas desses pontos estrela inicial, porque eles vão mudar, né? E eu vou precisar deles porque eu preciso calcular a distância entre o antigo e o novo para saber quanto que ele está variando para ver o erro dele, tá? Então, eu vou chamar de cx2, né? Ele vai receber, então... Se você chamar de cx2 igual a cx, não vai dar certo, porque a hora que você mudar o cx, ele muda junto. Então, uma maneira que eu consegui fazer isso dar certo era assim, ó. Cx índice 0... Vou copiar aqui. Cx índice 1 e Cx índice 2. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o CY. Tá? Então, CY. Beleza. Agora, escolhi um valor 0 para me ajudar aqui para fazer uma conta do que vai entrar nesse novo for aqui, tá? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então, for in range, for o que, né? For n in range do len cx. Então, eu quero fazer isso 3 vezes. Bom, vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular as distâncias aqui. Bom, primeira coisa, preciso fazer o meu cx e o meu cy virar outro ponto, porque ele ainda não virou, tá? Então, cxn, ele vai receber o quê? O meu df2, que eu somei aqui, que eu tenho a soma das coordenadas x e a quantidade de entradas de cada centroide, né? Então, df2 et n, né, para cada n que eu tô, na coluna x. Então aqui eu tenho a soma dos x. Tá? Então eu tenho que dividir pela quantidade de x de cada centroide. Então df2 et n count, que é quantos eu contei. E aí eu vou precisar repetir isso, só que para CY. Então, df2 et y, o count está certinho igual ali, tá? Agora, eu vou chamar aqui a distância do erro. Vai ser a distância igual eu calculei aqui, só que agora eu vou usar... Então, aqui, ó, vai ser o cx2 na posição n menos o cx na posição n. Isso tudo elevado ao quadrado, somado com... Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que para o y. Então, cy, e no final eu tiro a raiz quadrada. Beleza, então aqui vai dar a distância do centroide antigo para o centroide novo, calcular as três. Então, esse AUX aqui, a gente incrementa ele com o de erro que apareceu, tá? E aí, como eu vou pegar esse erro 3 vezes, eu vou usar a média disso. Então, if erro maior do que AUX sobre 3, então, ó, se o erro, que é 100, que obviamente na primeira vai ser maior, for maior do que a média dos erros dessa iteração que eu estou fazendo, então o erro vai receber esse valor. Tá? E aí no final ainda eu incremento o count, né? Para dizer que eu fiz aqui a conta, tá? Então tudo isso daqui vai ser uma iteração e ele vai ficar repetindo, porque enquanto o erro for maior do que 0,1, pode até pôr um erro, enquanto o erro não for 0, você vai ver que vai dar certo isso aqui também, tá? Mas se for muito ponto, talvez você não encontre o 0, tá? Beleza, e aí eu vou dar só para finalizar aqui um print para a gente conseguir visualizar melhor, né? Então, iterações, quantas iterações deu, né? Então aqui é count. E erro, qual foi o valor do erro encontrado, tá? Então, erro aqui, vou dar um ponto final. E aí vamos rodar isso daqui para ver, gente. Ó, deu 3 iterações e chegou no erro 0, tá?
E agora, o que, que a gente pode fazer com isso? A gente pode plotar isso daqui para ver, tá? Então, eu vou chamar fazer um negócio aqui que eu precisei fazer, ó. Call igual a... peraí, gente. Antes disso, eu preciso fazer um negócio de novo. Antes de plotar isso, porque eu não tenho ainda... Eu vou inserir os centroides que eu tinha... O último centroide eu vou inserir no meu data frame, tá? Então, vamos lá. Só pra gente ver aqui, ó, como tá o DF2. Tá? Ele tá assim, ó, com a soma de x e y e a quantidade, tá? Eu não posso usar ele desse jeito. Então, a gente vai ter que fazer um negócio. Então, ó, vou fazer um for aqui no DF2. For row in DF2 iter rows. Porque eu preciso mudar isso daqui, tá? Então, DF2 et i x, ele vai ser igual a o df2 et ix, ele vai ser ele dividido pelo count, né? Então, dividido por df2 et i count. É a mesma coisa para a coluna do y. Então, troca aqui por y, aqui por y. E aí eu vou acrescentar uma coluna centroide. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. df. Ó, tem o centroide aqui, tá tudo calculado bonitinho. Onde é que tá? Ele já variou várias vezes, ele variou 3 vezes, né? E aqui definiu com erro 0, então tá certo isso daqui. Então eu vou pôr uma coluna centroide aqui no meu data frame 2, tá? Então, é fora do for, né? Então df2 centroide. Como é 0, 1 e 2, eu vou definir isso aqui como 3, porque eu vou basear no número do centroide para dar as cores, tá? Então df2 eu não preciso mais da coluna count, tá? Porque ela vai dar problema se eu colocar ela aqui. Então, columns igual a count. Vamos dar um drop nisso e vamos dar um df2 aqui para ver, tá? Então tá aqui, gente, ó. Aqui estão as coordenadas dos meus últimos centroides, que são os principais, por isso que deu um float aqui, por isso que eu arrumei lá em cima a primeira vez o ponto flutuante, tá? Então, beleza. Agora, gente, eu vou dar um merge nisso. Então, df3 igual df.merge do df2 e eu quero que pegue todo mundo. Então, how igual a alter. E vamos mostrar o df3 aqui, ó. Então juntou todo mundo com os centroides aqui. E no final, esses três aqui, ó, são os pontos do centroide. Em cima aqui é a qual centroide eles pertencem, tá? Beleza? Então agora que vem a parte aqui, ó. Eu chamei aqui um call, tá? Do df3 na coluna centroide. E eu mapeei isso. Então ponto map. E aí, vamos entrar com um dicionário aqui, tá? Então, se for 0.0, então vamos escolher a cor disso, por exemplo, azul. Agora, se for, vamos copiar, acho que não compensa não. Se for 1.0, então 1.0, ele vai ser, por exemplo, vermelho. Se for 2.0, ele pode ser verde. Só não põe amarelo, que amarelo vai ficar ruim de ver, tá? E se for 3.0, então, eu vou chamar aqui de black, tá? Então vai ser preto, tá? Então, belezinha. E aí, vou chamar aqui só pra gente ver se o call 0 tá... Aqui que tá, não, call 0 tá azul, tá? Então, se eu chamar o call 3, green, que é 0, 1... bom, não era para ser 0. Estranho, né? Eu chamei o 3 e ele falou que é verde. Bom, vamos continuar para ver se isso aqui tá certo. Tá, vamos prosseguir aqui. Agora eu vou plotar isso aqui então, tá? Então df3.plot igual aquele plot que eu tinha feito lá. O plot do x é a coluna x. O plot do y é a coluna... Opa! Coluna y. O tipo do gráfico é dispersão.
E a cor dele é baseada em call, tá? E vamos ver se isso aqui vai funcionar. PLT show. Olha aqui, olha que bonito, gente. Tá? Então ficou definido. Aqui dá pra ver bem certinho, ó, que esse ponto aqui é o ponto do meu cluster, né? Os pontos pretos são o cluster, e aqui ele dividiu nas cores bonitinho. Aqui tava óbvio, né, o que que era. Mas então isso aqui que é o processo de fazer uma clusterização. Peguei um exemplo bem simples, mas deu para entender. Agora eu vou tentar entender como que usa o algoritmo do K-means, porque isso aqui é uma clusterização de duas dimensões, é x com y. Lá no meu tem tipo 70 dimensões, então a minha distância tem que ser calculada para 70 dimensões e não vai dar para plotar, não vai dar para saber se isso aqui está certo, então eu preciso entender muito bem o processo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Dá um like aí, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!